Boa tarde. Esse vídeo é para apresentar a correção das questões sobre fusos horários que foram deixadas no Moodle, que é um assunto importante. Então eu vou fazer uma correção de cada uma delas, começando pela questão 1, que na verdade nós já resolvemos em um outro vídeo que está disponível. Só vou confirmar que é a resposta, que é a letra C. A questão 2, uma questão da URGS 96, diz o seguinte: Porto Alegre encontra-se aproximadamente na longitude 51 graus oeste. Está incluída no fuso de 3 horas, que tem como meridiano central 45 oeste. Com base nessa informação, é correto afirmar que o meio-dia verdadeiro ou solar ocorre quando os relógios indicam. Quer dizer, está pedindo o seguinte, né? Vamos lá na interpretação bem correta. Quando é meio-dia solar em Porto Alegre, quer dizer que o Sol deve estar sobre o meridiano de Porto Alegre. Que horas seriam em Porto Alegre nesse momento? Quer dizer, qual o horário do relógio em Porto Alegre? Lembrando que aqui é importante a gente recapitular que o horário solar, né, vamos supor que seja um mapa, seja sempre aquele horário definido pela passagem do Sol sobre o meridiano do lugar. Né? Então aqui nós temos os vários meridianos que compõem a Terra. A gente pode pegar, por exemplo, o mapa de fusos horários que está aqui. O Sol vai passando, teoricamente, vai passando aparentemente sobre o planeta e, à medida que ele cruza o meridiano, naquele meridiano é meio-dia. Né? Então, se o Sol, Porto Alegre está aqui, né? Vamos supor que Porto Alegre esteja aqui, num determinado meridiano, poa 51 graus oeste. O Sol, que seria a ponta da caneta aqui, está em cima de Porto Alegre. Se o Sol está em cima de Porto Alegre, em Porto Alegre é meio-dia solar. Bom, mas qual é o horário legal de Porto Alegre? Qual é o horário do relógio de Porto Alegre? O horário legal de Porto Alegre não é o horário solar dele, é o horário do fuso de Porto Alegre, né? Que é algo muito maior. O fuso de Porto Alegre obedece o horário do meridiano central de Porto Alegre, que é 45 oeste. Ou seja, o nosso relógio, na verdade, usa o horário do 45 graus oeste, né? Porque ele é o meridiano central do fuso de Porto Alegre. Como é que a gente resolve isso, então? Em Porto Alegre, 51 graus oeste, né? É meio-dia solar. Que horas são aqui? Eu tenho que saber o horário desse meridiano. Qual o horário solar desse meridiano de 45 graus? Né? É esse aqui que nos interessa. É esse aqui que define o horário legal de todo esse fuso horário. Então, vamos colocar aqui o ponto X, 45 oeste, que horas são? Como é que eu faço isso? 51 menos 45, eu tenho 6 graus. Pessoal, cada grau vale 4 minutos de tempo. O Sol leva 4 minutos para passar por 1 grau de longitude. Isso aqui dá 24 minutos. Muito bem. Como 45 oeste está a leste de Porto Alegre, são 24 minutos a mais. Então, nós temos 12 horas, vamos fazer aqui, e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos é o horário do fuso, porque é o horário deste meridiano central. Ou seja, a resposta aqui, obviamente, então, é a letra A. Então já ficamos sabendo, isso é uma informação importante, que o meio-dia solar em Porto Alegre ocorre quando os nossos relógios marcam 12 horas e 24 minutos, tá? Muito bem. Vamos à questão 3. Um avião Concorde. Aliás, não precisamos responder a questão 3, que já está em outro vídeo, que vocês acham aí no Moodle. Aqui é a letra C. Vamos à questão 4, então.
Sendo 30 graus de Greenwich a longitude do meridiano central no determinado fuso, seus meridianos limites são, respectivamente, aqueles correspondentes às longitudes. Bom, todos os fusos horários têm 15 graus. Ele todo tem 15 graus, tá, pessoal? Então, todo fuso tem 15 graus. O meio deste fuso dito aqui na questão é o 30 graus. Então é só vocês calcularem. 30 graus oeste. 15 ao todo, 7 graus e meio para cá, 7 graus e meio para cá. Aqui teremos 22,5 graus oeste e para cá 37,5 graus oeste, tá? Então, letra A. Muito bem. Vamos a outra questão. Essa é a questão 5 da URGS 2000, né? Essa é uma questão que envolve o conhecimento dos fusos horários do Brasil, mas muito mais raciocínio, né? Porque a própria questão, ela já dá todos os dados que nós necessitamos. Veja só, aqui diz que um avião A sai de Fernando de Noronha, da cidade de Vila dos Remédios, que é a única cidade de Fernando de Noronha, com destino a Manaus. E o avião B só poderá sair de Vila dos Remédios depois que o avião A chegar em Manaus, né? Ou no momento em que ele chega em Manaus. Aqui ele dá os dados, ó. Vila dos Remédios está no primeiro fuso do Brasil e Manaus no terceiro fuso. E isto, obviamente, é verdade. A gente pode olhar aqui no mapa de fusos do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários. O primeiro abrange as ilhas oceânicas. Delas todas, a única habitada efetivamente é Fernando de Noronha, né? Com população residente permanente, né? Com vida econômica lá. Depois, o segundo fuso brasileiro é -13 em relação a Londres. Pega aqui todo o sul, sudeste, nordeste, Pará, Amapá, Goiás, Tocantins, Distrito Federal. O nosso terceiro fuso é esse, que é -4 em relação a Londres, e depois somente o Acre, que é o nosso quarto fuso, -5 em relação a Londres. Mas a viagem dita aí na questão é entre Fernando de Noronha, né, que está aqui, e Manaus, aqui, né? Então, 2 horas de diferença. A partir disso, não é muito complicado, né, a gente definir isso aqui. Ele diz que o avião A, ele sai, né, ele sai às, vamos ver aqui, 13 horas. E ele viaja quanto tempo até Manaus? 8 horas. Então, 13 mais 8. Ele chegaria em Manaus às 21 horas, né? Só que, quando o avião chegar em Manaus, ele tem que diminuir 2 horas. Por quê? Né? Porque em Manaus, nós temos 2 horas a menos. Manaus está no terceiro fuso oeste, enquanto que Fernando Noronha está no primeiro fuso. São 2 horas a menos em Manaus. Então ele vai chegar lá em Manaus às 19 horas, horário de Manaus, e 21 horas, horário de Vila dos Remédios. Como ele pede aqui, ó, a gente tem que dizer o quê? O horário de chegada do avião A em Manaus. Qual o horário de chegada em Manaus? 19 horas de Manaus. Só temos a B. E, obviamente, o horário de saída do avião B de Vila dos Remédios, que é aquele horário mesmo, né? O tempo de voo, 21. Então, aqui, letra B. Ok? Vamos a outra questão, que é a questão da PUC. Que diz o seguinte, né? Um viajante saiu da Austrália para o Brasil atravessando a LID, Linha Internacional da Data, que está a 180 graus, né? Tanto oeste quanto leste. Ele está no meridiano 175, o seu relógio marca 13 horas do dia 21, ele está no leste, 175 leste, 13 horas dia 21. Quando chegar a um lugar a 175 oeste, que horas e dias será, aqui faltou um P, para esse viajante? Bom, ele está no hemisfério leste e passa para o hemisfério
oeste, dentro do mesmo fuso, só hemisférios diferentes e ultrapassando a linha da data, porque o fuso ele tem 15 graus. 175 leste até 180 dá somente 5 e aqui somente 2. Então ele está no mesmo fuso, ele só passa a linha da data, que é essa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele está no leste e passa para o oeste, é o que diz a questão. Então ele está no leste e passa para o oeste. O que acontece nesse caso? Ele recua um dia, ele volta um dia, né? Então, aqui, pessoal, ó, se ele estava no dia 21 às 13 horas, se ele volta um dia, já que ele passou para o oeste, vai estar às 13 horas no dia 20. Tá? Então, aqui temos a letra A, o recuo de um dia. Vamos a outra questão. Vamos aqui, envolve horário de verão. Né? Durante o horário de verão, quando são 10 horas em Porto Alegre, que está no terceiro fuso a oeste de Greenwich, que horas devem marcar os relógios de Nova York no quinto fuso? Aqui só tem uma pegadinha, né? Aqui diz que é horário de verão, né? Nós estamos no terceiro fuso a oeste de Greenwich. Em relação a Greenwich, nós temos menos 2 horas, menos 3 horas. Normalmente. Nova York tem menos 5 horas. Aqui está Poa, aqui está Nova York. Só que quando nós adotamos o horário de verão, nós adiantamos 1 hora. Então nós passamos a ter em relação a Londres, menos 2. Nova York continua igual, menos 5 horas. Então a diferença horária é de 3. E aí fica fácil, né? Porque são 10 horas em Porto Alegre, menos 3, né? Nova York tem horas atrasadas, em Nova York será 7 horas. Só tem que cuidar com isso. Nós não adotamos atualmente horário de verão no Brasil, ok? Muito bem, vamos continuar no outro vídeo para não ficar muito longo esse.